Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Vaca Roxa: Como Transformar o Seu Negócio e Se Destacar dos Concorrentes, de Seth Godin. É uma leitura essencial para empreendedores, profissionais de marketing, gestores e todos aqueles interessados em inovação e diferenciação em mercados saturados. O conceito principal do livro gira em torno da vaca roxa, uma metáfora para tudo aquilo que é extraordinário, surpreendente e digno de ser notado, em meio a uma paisagem monótona de opções comuns. Godin, renomado especialista em marketing e inovação, utiliza exemplos práticos e linguagem acessível para demonstrar como empresas que não ousam inovar acabam estagnadas, enquanto aquelas que se destacam acabam criando verdadeiras legiões de fãs e consumidores fiéis. O livro se destaca por sua abordagem franca, convidando o leitor a abandonar o medo de errar e a buscar, de fato, o diferencial competitivo. Desde seu lançamento, tornou-se referência para aqueles que desejam repensar estratégias de posicionamento e branding, apontando o caminho para um marketing mais autêntico, eficiente e, acima de tudo, inovador. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o conceito da vaca roxa. Seth Godin introduz a ideia da vaca roxa como símbolo de algo extraordinário em meio ao comum. Ao observar o campo e ver várias vacas, nenhuma delas chama a atenção. No entanto, se entre elas houver uma vaca roxa, imediatamente todos notarão. Godin defende que a vaca roxa representa negócios ou produtos que rompem com o padrão e se destacam por serem notáveis e inovadores. Para sobreviver em mercados cada vez mais saturados, as empresas devem buscar seu ponto de diferenciação. Isso implica assumir riscos e sair da zona de conforto, deixando de apostar apenas no seguro e previsível para buscar aquilo que realmente seja digno de destaque e de compartilhamento. Quando as empresas se tornam vacas roxas, elas prendem a atenção e geram uma divulgação espontânea, indo além de campanhas publicitárias tradicionais. Em segundo lugar, inovação como estratégia de crescimento. O autor mostra que inovação não deve ser encarada como um evento isolado, mas sim como parte integral da cultura organizacional. Godin explora exemplos de empresas que revolucionaram seus mercados ao apresentar soluções diferentes para problemas conhecidos, como a Starbucks, que reinventou a experiência do café, ou a Apple, que transformou o design e a funcionalidade de seus produtos. O livro reforça que inovar envolve experimentar, aprender com erros e ajustar estratégias rapidamente. Na visão de Godin, só consegue crescimento sustentável quem está aberto a testar novas abordagens e surpreender clientes constantemente. Ele critica empresas que, diante do medo de fracassar, deixam de tentar o novo e acabam perdendo relevância. Para Godin, inovar não é opcional, mas uma exigência para quem deseja prosperar no longo prazo. Em terceiro lugar, o poder dos primeiros usuários, Early Adopters. Godin enfatiza a importância de focar inicialmente nos chamados Early Adopters, ou seja, clientes que estão dispostos a experimentar novidades antes da maioria. Esses consumidores desempenham um papel fundamental, pois, ao se encantarem pela inovação, tornam-se defensores espontâneos da marca, gerando uma divulgação orgânica e credibilidade no mercado. O autor orienta que, em vez de tentar agradar a todos desde o início, as empresas devem direcionar esforços em conquistar esse grupo, pois são eles que validarão o valor do produto. Ao investir nos Early Adopters, cria-se uma base sólida de pessoas apaixonadas, que compartilharão suas experiências, influenciando o comportamento dos demais consumidores e acelerando a adoção do produto ou serviço. Em quarto lugar, o marketing de permissão. Seth Godin propõe uma ruptura com o marketing tradicional, apresentando o conceito de marketing de permissão. Ao invés de bombardear os consumidores com mensagens irrelevantes, o autor sugere criar relacionamentos com o cliente baseados na permissão e na relevância de conteúdo. Isso engloba ações como newsletters, opt-in, programas de fidelização e comunicação personalizada. Quanto mais relevante for a mensagem, mais o consumidor estará inclinado a prestar atenção. A abordagem do marketing de permissão reforça o respeito pela vontade do consumidor e aumenta a eficácia das ações de promoção, fortalecendo o vínculo e a confiança com a marca. No contexto atual, em que as pessoas são diariamente expostas a milhares de estímulos publicitários, a permissão se torna um ativo valioso para garantir retenção e engajamento. Por último, superando o medo do fracasso, uma das maiores barreiras para a inovação identificadas por Godin é o medo do fracasso. O autor argumenta que a aversão ao risco leva empresas e profissionais a caírem na armadilha da mediocridade, deixando assim de explorar oportunidades realmente transformadoras. Godin destaca a importância de cultivar uma mentalidade aberta ao erro como parte do processo criativo. Ele sugere que o fracasso controlado pode ser fonte de aprendizado e inspiração para ajustes rápidos. O livro incentiva os leitores a desafiar o status quo, entendendo que se destacar exige coragem para tentar, errar e tentar de novo. Em vez de perguntar como evitar o fracasso, Godin ensina a questionar como podemos fazer algo tão notável que seja impossível ignorar.
Em conclusão, A Vaca Roxa é um chamado para todos os profissionais, empreendedores e líderes que estejam cansados da mesmice e do conformismo em suas áreas de atuação. O livro é altamente recomendado para quem deseja sair do anonimato e fazer a diferença, seja no lançamento de um novo produto, no reposicionamento de uma marca ou no desenvolvimento da carreira pessoal. O leitor entenderá por meio de exemplos práticos e de insights profundos como pequenas atitudes e grandes ideias podem transformar não só empresas, mas também trajetórias profissionais. Ao adotar os princípios apresentados por Seth Godin, é possível construir negócios mais resilientes, inovadores e admirados pelo mercado. O diferencial deste livro em relação a outros títulos de marketing e negócios é a sua objetividade e a provocação constante para mudar a mentalidade, deixando de lado fórmulas prontas. Comprar A Vaca Roxa é escolher investir em uma visão de mercado disruptiva, capaz de gerar mudanças duradouras e impulsionar resultados concretos. Esta obra pode ser o ponto de partida para transformar sua visão sobre inovação, criatividade e diferenciação. Ela oferece de forma prática e inspiradora um mapa para agir de modo ousado e relevante, tornando-se referência em qualquer área que se deseje atuar. Adquirir este livro é, portanto, estar um passo à frente na busca pelo extraordinário em um mundo saturado pelo comum. Se você quiser apoiar Seth Godin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!